A paz de Deus, irmão. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o irmão Lorival, faço parte da comunidade cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB. Meus irmãos, esse ministério está à frente do irmão Isaías Gonçalves. Meus irmãos, eu gostaria de falar uma parte da palavra sobre o que a gente ouve falar e já ouviu falar sobre o pecado de morte. E alguns é muito conhecido na congregação. Pecado de morte da CCB, né? E se o adultério tem perdão? Eu falo que tem. Não há nada impossível para Deus. Eu estou dizendo que Deus vai te perdoar também. Que o perdão ele é um processo que ocorre quando se há um verdadeiro arrependimento. Mas gostaria de falar do pecado de morte da CCB. Talvez vocês poderiam até ficar pensando, né? Pecado de morte, ele existe? Eu gostaria de ler uma mensagem da palavra para falar sobre isso. Está lá no livro de Provérbios 6, versículo 32 ao 35. Está escrito assim: Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Olha, irmão. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Olha aqui, ó. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes, por mais que tente justificar, agradar. O erro já está cometido. Mas, irmão, o pecado de morte da CCB existe? Existe, mas não no sentido que a congregação está falando. Então eles me enganaram. Eu falei, não, também não enganou você. Só aumentou um pouco as consequências. Passaram do limite, né? Falou que não tinha perdão, só isso. Mas que tem perdão, tem. Mas tem consequência, irmão. O pecado, ele cria consequência na vida do crente, do cristão. Não é uma coisa simples. Olha, eu pequei, eu adulterei, eu traí meu marido, eu traí minha esposa. Não é só isso, irmão. É as consequências. Os outros pecados, existe o arrependimento, existe o perdão. Mas esse tem consequências. Tem um preço a pagar que você não precisava pagar. Mas Jesus não pagou, ele pagou os pecados seus. Agora, você cometeu pecados que têm consequências. Porque quando você adultera, você infringiu o leito conjugal, né? E o leito conjugal tem uma pessoa ali envolvida. Porque a palavra de Deus diz assim: deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, e se unirá a mulher. Os dois serão só corpo, só carne. Então você profanou aquela aliança que você teve com a sua esposa. E profanou também, né? E desonrou a Deus. Deus, eu posso dizer que você até consegue o perdão. Mas muitos não conseguem o perdão do companheiro ou da companheira. Muitos, às vezes, não conseguem o perdão dos filhos. Já vi muitos casos. Filhos não perdoam o pai, filhos não perdoam a mãe. Estão errados? Estão. Mas nem todos ainda estão preparados para o entendimento. Estão preparados para o perdão. O que peca exige entendimento das pessoas. O que peca exige que os outros sejam compreensivos. O que peca exige que os outros tenham amor, tenham compaixão. Mas quando cometeu o pecado, não teve o entendimento. Mas depois que quando peca, passa a ter o entendimento e exige o perdão. Nós não podemos exigir perdão, irmão. Nós temos que pedir o perdão. Não adianta você pegar as escrituras e mostrar que outros erraram, que outros pecaram,
que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, você vai pagar um preço, porque as consequências. Tem outra passagem que fala lá sobre um perdão, Coríntios 5. Paulo escreveu uma carta, avisaram a ele que havia pessoas que deitavam, uma pessoa na verdade, deitava com sua madrasta. Entre vós quem comete pecado que nem entre os gentios tem, nem entre os pagãos, aquele que se deita com a sua mãe, no caso que era a madrasta, a mulher do seu pai, era a mulher do seu pai. Então era uma madrasta. Não entristecei esse, eu no mesmo presente, mas já ordeno que esse seja entregue a Satanás. Entregue a Satanás. Alguém pode pensar, então Satanás vai ficar cutucando ali com um garfinho, ser pecador. Não, irmão. Seja entregue a sua consequência, a sua carne. Ou seja, passa a ter sofrimentos, passa a receber consequências por aquele erro, né? Então a pessoa vai ser divertida, passa a ter, praticamente ser humilhado, assim, se precisava ser humilhado, né? Então o pecado, as relações sexuais, consexuais entre uma pessoa casada e alguém que não seja daquele relacionamento, o seu cônjuge, é considerado um pecado grave, irmão, que viola a aliança do casamento, desonra a Deus. O mandamento de Deus não cometerá adultério, está lá em Êxodo 20:14, estabelece a pureza sexual, ou seja, entre o marido e a mulher não há pecado, mas fora disso aí há pecado. É um pilar da nossa vida cristã, faz parte dos 10 mandamentos. A violação do casamento, o adultério, ele quebra, né? É a quebra da união matrimonial, que deve ser um pacto de fidelidade entre o marido e a mulher. Há consequências sim, mas através de Jesus também condena o adultério e a realização, né? Ele condena, ele diz lá, aquele que só no seu pensamento, né, pensou já cometeu. Está uma reprovação de Jesus. Ele perdoa sim, mas consequências, então tem consequências espirituais e sociais. E leva à destruição do lar, separação, e às vezes filho não perdoa, a mulher não perdoa, o sogro não perdoa, a sogra não perdoa, os amigos não perdoam. Fala, mas não merece. Sua mulher sempre foi boa, ou seu marido sempre foi bom. Então tem consequências, irmão. Alguns podem alcançar o perdão e outros não vão ser condenados por Deus, vão pagar na sua carne. Sua vida vai ser um inferno. Sua vida vai ser um inferno. Você não terá mais paz. Alguns vão te perdoar na igreja, outros vão virar cara para você. Mas eles estão errados. Eles estão errados. Hoje você tem consciência que eles estão errados e você estava certo. Se você tinha um cargo e as pessoas não têm confiança, o ministério é obrigado a tirar você. Se você é um cooperador, um ancião, se você é um carregado, se você é um porteiro, você é mais digno de estar naquela função. As pessoas não vão, mesmo que metade da igreja, ou mais da metade da igreja te perdoa, muitos não vão te perdoar. Então, devido a essa consequência, acaba te afastando a vez do cargo. Acaba afastando você do ministério. Está errado? Se for olhar pela Bíblia, está certo. Qual as qualidades de um presbítero? Que tenha caráter, né? Então, você quebrou toda aquela qualidade de um presbítero, né? Seja marido de sua mulher, que seja honrado, né? E tem aí como é que fica? Então, irmão, existem as consequências, né, irmão? As consequências. A pessoa deve ser piedosa, né? O presbítero, uma pessoa íntegra, de bom testemunho, tanto na vida pessoal quanto familiar, demonstrando o domínio próprio. O amor pela palavra de Deus é fundamental, que seja pacificador, hospitaleiro e sábio, servindo com dedicação e discernimento para o bem da comunidade, tendo capacidade de ensinar e guiar a congregação conforme os princípios bíblicos. O pecado de morte da CCB não existe, mas as consequências existem. A congregação está errada e até a mais do que a palavra de Deus diz, sim, no que requisito? No requisito do que de perdão. Há perdão sim, mas há consequências. Há perdão sim, mas a pessoa tem que se humilhar. Há perdão sim, mas as pessoas perdem os seus privilégios.
perde. Você que está me ouvindo, você sabendo que o irmão já adulterou, já pecou, e vamos dizer que a mulher te perdoou, você confia se ele, porventura, vem conversar com uma filha sua, conversar com sua esposa? Será que você consegue perdoar de tal maneira que, não, a tal ponto que não, né? Eu creio que não. A mulher também, mas aquele marido lá, a irmã já fez, né? Então o marido seu já não vai confiar, a sua mulher vai confiar. Então existe consequência, né? Falta de credibilidade. Uns perdoam, outros não. Então a palavra de Deus, que a CCB talvez exagerou, seja nesse sentido. Fala, não, é de morte, né? É de separação, não existe mais perdão, não. Perdão existe, irmão, mas você vai pagar um preço. Mas Jesus pagou o preço, mas tem as consequências. Então, por isso que eu li lá do provérbio, as consequências. O marido furioso, quem pode impedir daquele que te fez o errado, a pessoa não te matar, tirar sua vida? Quem garante que aquela pessoa que você adulterou não vai na igreja fazer escândalo, te humilhar, falar que você é uma desregrada, né? Quantos a gente vê aqui na coisa, pessoas que vão na igreja defamar ou criticar, né? Defamar quando uma pessoa não tem, vai falar a verdade. Chamar a irmã de vadio, o irmão de vadio, não tem consequência? Tem. Mas fui perdoado. Mas você acha que as pessoas vão te perdoar? Será que todos vão te perdoar? Então a Bíblia fala de consequência. A congregação está falando errado porque exagera, né? No sentido que não há perdão. Perdão há, mas há consequência. Você vai pagar um preço, né? Então, mas você na comunidade não abraça o pecador? Eu não abraço nenhum pecador, irmão. Sai de mim, né? Mas a palavra de Deus te abraça, a palavra de Deus te perdoa. E eu põe em prática a palavra de Deus. E é nesse sentido, isso não quer dizer que lá é um lugar de bagunça, irmão, um lugar que é de desordem, é um lugar que impera a desordem na vida das pessoas. Não, é um lugar de decência. Nós abraçamos, mas nós ensinamos que a pessoa tem que ter uma vida transformada, mais ainda. Tem que mudar, tem que dar um exemplo, né? Para que as pessoas vejam Cristo de novo na vida dela. Tem que mostrar arrependimento, né? Minha função é essa, eu tenho que mostrar arrependimento. Eu estou falando aqui para você que tem consequência. Muitos nos abraçamos, pessoas vêm arrebentadas, nós ajudamos. Isso não quer dizer que nós toleramos se ela venha a praticar as coisas erradas, não. Nós vamos falar. Ferida mexida é pior, né, irmão? A gente perdoa a pessoa vem de lá, abraça ela, depois ela vai lá, passa um tempo, faz coisa errada, que a gente vai falar o que pra ela? Ô, irmão, senta de novo aí, não vamos te perdoar. Não, vamos falar, irmão. Jesus te perdoou, mas parece que você que cobra quando não tem veneno, não larga o veneno mesmo. Então, qual a imagem que a pessoa vai passar? Né? De cobra, de ingrato. Então tem as consequências. Nós estamos falando para você, se você está ouvindo, mas você errou, irmão, Deus, Jesus te perdoa. Mas eu tenho que falar a verdade para você. Consequências vão virar. Consequências virão, né? Porque você profanou a aliança com Deus. Você feriu um mandamento de Deus. Você feriu a aliança com a sua esposa, né? Você quebrou, né, o mandamento. Então, irmão, para que haja perdão, vocês vai sofrer consequências espirituais e sociais. Pessoas nunca vão dar valor. Alguns, né? Algumas pessoas vão sempre desconfiar. Algumas pessoas vão sempre dizer, mesmo que você seja perdoado, as pessoas vão te olhar atravessado, pessoas vão lá. E você vai ter que ter a humildade de baixar a cabeça. A pessoa vai receber, às vezes, insultos, mas não merece ser insultada. Claro que não. Mas você recebe insultos. E a gente não tem como reagir, né?
Às vezes tem uma crise no casamento, uma discussão. Às vezes a mulher ou o marido, no nervosismo, acaba falando do passado. Ah, mas ele não devia ter perdoado. Sim, mas as pessoas são falhas e acaba reagindo às consequências que acontecem. Depois ela se arrepende, há conciliação, mas há essas consequências. Então, irmão, para que a gente se livre disso, nós devemos buscar Deus em oração. A palavra de Deus ela ensina que nós devemos ter uma oração, encontrar o perdão e a força para superar a tentação. Está lá, Salmo 51, versículo 10, Filipenses 4, 6. Depender de Deus, né? Permanecer fiel a Cristo mais ainda, né? Então, se você quer viver uma vida santa, se você quer depender cada vez mais de Deus, né? Não precisar se humilhar igual o filho pródigo, chegar no lamaçal, chegar numa situação deplorável, né? Situação que não considerava mais ser nem crente, nem filho de Deus, né? E voltar humilhado para pedir perdão. Você vê as consequências. Pai perdoou ele, te perdoou, te abraço. O irmão não perdoou ele. Essas consequências. O irmão mais velho não perdoou ele, irmão. Não queria. Quem é esse meu irmão pecador, adulto? Eu vou encerrar isso aqui, irmão. Agora chegou o ponto correto. Pecado de morte na CCB, para Deus não existe. A CCB está errada. Por quê? Porque o filho pródigo que ele pecou, gastou dinheiro com as meretrizes, fez que não era lícito, fez coisas erradas, coisas que é indecente, chegou ao pó da terra, se humilhou, né? Reconheceu, falou, vou para casa do meu pai, ele me trata como um empregado, porque eu mereço esse castigo, que eu não sou digno, né? na presença do meu pai. Se ele falar que eu não sou filho dele, eu tenho que baixar a cabeça e aceitar, porque eu não mereço. Ele me deu tudo que tinha. Ele foi e alcançou o perdão do pai. Glória a Deus, né, irmão? Humilhou, abraçou, o pai festejou, fez uma festa. Mas o seu irmão não perdoou. Consequência. Você vai voltar para fazer reunião cristã. Tem pessoas que vão te aceitar. Tem pessoas que vão fazer igual o irmão do filho pródigo. Não vai te abraçar. Porque não estão preparadas, não conheceu verdadeiramente o amor de Deus. E você vai ter consequência, a irmã vai ter consequência. Vai ter pessoas que te saudam, as pessoas que não saudam. E agora, não vou para a igreja? Não, você volta para a igreja. O filho pródigo não voltou, não foi embora, não. O pai perdoou, ele ficou lá. O irmão não queria falar com ele. Meu irmão tem razão. Meu irmão não está preparado para me perdoar. Ele tem seus motivos. A irmã lá não me salda, eu sei. Ela talvez não tenha um entendimento, eu tenho que ter paciência, esperar ela compreender que eu realmente me arrependi, o irmão também virou a cara, mas eles um dia vão entender que eu me arrependi, que eu quero servir a Deus. É isso que eu falo para você. Então nós lá na comunidade recebemos as pessoas, lá nós compreendemos, estamos preparados para receber você ou qualquer pessoa. Quem não erra, né, irmão? Estamos aqui para condenar. Mas eu sei que vocês vão vir com consequências. Nós, com o amor simples da palavra, vamos te ajudar. Mas não vamos acobertar pecado também lá não, irmão. Porque você já sabe, você já veio com consequência. E a segunda consequência é mais grave ainda. Ferida remexida dói mais ainda, irmão. Infecciona. Né? Uma ferida, quando machuca, você pode dar remédio. Ela dói, machuca. Depois que você volta a machucar naquele mesmo lugar, a ferida infecciona, é mais grave ainda, né? A cura é mais demorada ainda, o sofrimento é maior ainda, né? Então, Jesus te perdoa, né? A Bíblia, a palavra de Deus te perdoa, né? Mas a CCB pode ser que não te perdoa. Pode ser que tem muitos irmãos da CCB lá, que é igual o irmão do filho pródigo, não vai te aceitar. E muitos na CCB que tem lá, não são igual o irmão do filho pródigo, vão te amar e vão te perdoar. Mas as consequências. O ministério exagerou. O ministério devia falar das consequências. Né? O ministério devia mostrar para você as consequências.
né? Há perdão, mas tem consequência. Encerro essa mensagem, irmão, dizendo que Deus é amor e misericórdia. Poderia falar muitas outras coisas. Você pode citar Davi, Betseba, mas ele teve consequência. Davi pagou um preço na sua casa. Sua casa vivia em guerra, em luta. Seu filho Absalão foi morto porque queria pegar o reino. Salomão também, o pessoal queria tomar o reino dele. Os filhos se levantaram, filhos morreram. Filha teve incesto. O irmão acabou deitando com a irmã à força. Está lá na Bíblia, irmão. São consequências. Quem criou essas consequências? Davi. Pagou um preço. Mulher adúltera também pagou um preço. Jesus falou para ela, não teve consequência? Foi pegada adultério, foi humilhada, teve consequência. Foi perdoada? Foi. Mas Jesus falou, vai e não peque mais. Entendeu, irmão? Então a mulher adúltera, ela foi apanhada. E Jesus falou do seu perdão. E a necessidade de quem está sem pecado ser o primeiro a tirar a pedra, né? Então, eu encerro com essa palavra. Não vou atirar pedra em ninguém, porque eu sei que eu tenho minhas falhas, né? Se a CB está errada em falar, em exagerar, pode ser. Talvez exageraram no remédio. Mas tem consequência. Só fala para você, o pecado de adultério, ele tem perdão sim, mas tem consequência. E a consequência, e o remédio quem vai tomar é você. E o remédio quem vai tomar é você. Pode ser amargo. Pode durar muito tempo. Mas tem perdão, sim. Não existe o pecado de morte da CCB. Mas existem as consequências que o pecado traz para a vida do crente, do cristão. Não sei se já te ajudei. Eu não sei se eu piorei a tua situação. Eu tenho que falar a verdade. Não existe o pecado de morte da CCB, mas existem as consequências. E a CCB tem o direito, sim, de agir com as consequências na sua vida, na vida do fiel, do infiel, na verdade, né? Na vida do infiel que está ali. Ele tem que pagar um preço e tem as consequências, sim. Como em todo lugar tem essas consequências. Todos os ministérios, cada um adota um jeito, cada um tem uma forma de dizer. Nós trabalhamos na parte do resgate, do amor, da misericórdia. Mas eu te falo para você, tem consequência também. Se bem você recebeu o perdão de Deus, recebeu o perdão dos irmãos. Talvez não tenha muito. Lá não tem o irmão do filho pródigo, né? O sem pecado, né? Mas tudo bem. Só faz parte, né, irmão? Porque tem aqueles que não têm pecado. Jesus mandou atirar a pedra. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra, né? Só que você não deu muita sorte, irmão. Irmã. E aí, infelizmente, tem pessoas que não têm o entendimento e acham que não tem pecado e atira a pedra. E você recebe as consequências. Por isso você está machucado, por isso está machucado e ferido, né? Nós não vamos te apedrejar, porque não temos esse direito, porque reconhecemos que somos falhos. Recebemos você, mas eu te falo, as consequências são dolorosas. E quanto mais a gente mexemos na ferida, as consequências mais duras ainda, né? A infecção é maior. O tratamento é mais doloroso. Mas queremos que você alcance o perdão de Deus, né? O perdão de Deus, o amor de Deus e o perdão também dos irmãos, das irmãs, né? Que Deus abençoe você, né? Meu irmão, minha irmã, né? Da congregação cristã no Brasil. Você não precisa ser o irmão do filho pródigo, não, né? Receba, porque aquele que peca já paga uma consequência. Passa a vida toda pagando um preço. Faz parte das consequências do erro da presença de Deus. Essa é a mensagem da palavra, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.